colocado para edificar vidas, transformar vidas através da santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero assim também nesta tarde, aleluia, agradecer a Deus pela, aleluia, a oportunidade que Ele tem nos concedido, irmão. Tudo é motivo de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em favor das nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho vamos estar abrindo as linhas para você que está aí, nos ouvindo aí, né? E colocar o seu nome no caderno de oração, quero o nome de cada um de vocês, para nós estarmos apresentando ali no monte, levando para o monte, aleluia, louvado seja Deus. Na próxima sexta-feira, no caso amanhã, vamos estar subindo, apresentando, orando pela sua vida, crendo no poder de Deus, crendo na vitória da parte de Deus para cada vida dos irmãos, amém? Louvado seja Deus. Palavra de Deus aos nossos corações nesta tarde fica em Gênesis capítulo de número 18, Gênesis capítulo de número 18, verso de número 16, louvado seja Deus. Rápida palavra de Deus para a nossa meditação, louvado seja Deus, a palavra que Deus colocou sobre os nossos corações, para nós estar trazendo aos irmãos nesta tarde. A palavra do Senhor Jesus diz assim nesta tarde para as nossas vidas: e tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que, aleluia, estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja Deus, porque eu o escolhi para que ordene a seus, aleluia, filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Louvado seja Deus, o que tem falado a seu respeito. E disse mais o Senhor: com efeito, o clamor do pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado, se assim não é, sabê-lo-ei. Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, nesta tarde eu tenho uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. A história começa nos dizendo, queridos irmãos, que Abraão ele estava sobre a tenda, sobre o alpendre da sua tenda, no fim da tarde, ou seja, ao descansar do meio-dia, ou seja, ao descansar do dia. Estava sobre a sua tenda da sua casa. De repente a palavra do Senhor vem nos dizer que ele levanta a sua cabeça e de longe ele avista 3 homens vindo em sua direção. E quando ele avista aqueles homens virem à sua direção, ele corre de encontro àqueles homens. E a palavra diz com riqueza de detalhes que quando ele chega, que se aproxima daqueles homens, um daqueles homens chama a atenção de Abraão. Por quê? Porque ele se prostra diante daquele homem, ou seja, diante do Senhor, se prostra diante dele e começa a adorar a Deus. A história vem nos dizer que ali era a pré-encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação do nosso Senhor Jesus em forma de anjo. A Bíblia diz que Abraão imediatamente chama o Senhor, traz o Senhor e ele faz aquilo que é tradição entre os judeus. Ele diz: Senhor, não se despeça de mim sem que antes eu venha, lave os seus pés, fica aqui debaixo desta árvore que eu vou pegar a água, vou lavar os teus pés, e não se despeça de mim sem que antes eu prepare algo para vos alimentar. Ou seja, a receptividade de Abraão para com o Senhor era uma coisa que chama-nos a atenção, é uma coisa que chama a atenção
dos servos de Deus. Queridos, aqueles que têm, aleluia, e que sabem recepcionar a presença de Deus, esse com certeza é um abençoado de Deus, é uma pessoa que é íntimo, é amigo de Deus. Tem muita gente que não sabe recepcionar a presença do Senhor, tem muita gente que não sabe, louvado seja Deus, recepcionar a presença de Deus. A presença de Deus na minha e na tua vida é prioridade. A presença de Deus na minha e na tua vida é coisa que nós temos que dar prioridade. Observe que o texto diz que o Senhor, ele entra em uma aldeia. O Senhor Jesus, ele vai a uma aldeia em Betânia, louvado seja Deus, e ao adentrar nesta aldeia, ele vai em direção à casa de Marta e Maria, e ao chegar na casa de Marta e Maria, louvado seja Deus, Maria, ela recebe ao Senhor, ele chama ao Senhor, entra, aleluia, sobre a casa de Marta e Maria. Maria, ela senta ali diante do Senhor e começa a receber, porque, aleluia, a ida do Senhor na casa de Marta e Maria era levar a palavra. Louvado seja Deus, a saber, querido, que o ministério de Jesus, ele entrou em 12 casas. Durante o ministério de Cristo Jesus, ele entrou em 12 casas. E essas 12 casas que Jesus entrou, cada casa que ele entrou, ele levou, aleluia, segundo a necessidade de cada casa, a providência. Cada casa que Jesus entrou, havia uma necessidade. E cada uma dessas casas que ele adentrou, ele levou e supriu a necessidade de cada um. Naquele momento, Marta e Maria necessitavam de palavra. A casa de Marta e Maria necessitava de palavra. E quando Jesus levou a palavra, Marta, aleluia, louvado seja Deus, preocupou-se em agradar a Deus, preocupou-se em recepcionar a Deus, mas naquele momento Jesus não queria, aleluia, ser recepcionado. Naquele dia ele queria, aleluia, que, aleluia, louvado seja Deus, os donos da casa recebessem o que ele tinha para levar naquele momento. E Maria escolheu a melhor parte. Ela pegou-se uma cadeira, se prostou-se diante do Senhor e passou a receber a palavra. Observe comigo que, aleluia, a receptividade do Senhor naquele momento foi de agradar, mas Marta, ela escolheu a maneira errônea. Ela foi se preocupar em fazer outras coisas, mas naquele momento, quando Deus chegou a Abraão, aleluia, ele recepcionou o Senhor da maneira correta. Ele levou água, lavou os pés do Senhor, lavou os pés dos anjos que estavam com o Senhor, correu em Sara, louvado seja Deus, disse Sara, imediatamente pega aí 3 punhados de farinha, faz aí 3 pão assado na brasa, louvado seja Deus, porque nós estamos com a presença, nós estamos recebendo uma visita, aleluia, que esta visita nós temos que, aleluia, saber receber, nós temos que receber de todo bom coração. Assa aí 3 pão, que eu vou ali correndo depressa, vou até o servo, vou pedir para ele pegar um bezerro tenro, vou pedir para ele pegar um dos melhores bezerros que há ali, para sacrificá-la, para, aleluia, nós preparar aqui um banquete, porque o Senhor está na nossa casa, nós estamos recebendo a honra de receber a presença do Senhor sobre a nossa casa. Querido, saiba receber a presença de Deus na tua casa, saiba receber a presença do Senhor na tua casa. E assim Sara fez. Sara foi lá, preparou os pães. Abraão correu até o servo, preparou, aleluia, o bezerro, correu imediatamente, pegou uma coalhada, preparou uma coalhada, trouxe tudo, colocou ali diante do Senhor. O Senhor comeu, o Senhor se agradou. E aquele que recebe Deus, aleluia, aquele que recebe a presença de Deus na sua casa, aleluia, ele nunca fica, aleluia, do mesmo jeito que fica. O Senhor estava ali quando terminou de se alimentar, quando terminou de banquetear com aquilo que Abraão tinha trazido. Abraão estava ali admirado diante de Deus, o texto diz, ele estava ali regozijado da presença de Deus. E quando ele termina, o Senhor diz: cadê Sara, tua esposa, Abraão? Cadê Sara, tua mulher? Sara estava dentro da tenda, de trás da porta, aleluia. E o Senhor diz: ela
está lá. E Abraão naquele momento diz, ele é Deus mesmo. Até o nome da minha mulher ele sabe. Eu não falei nada para ele. Como é que ele sabe o nome da minha mulher? E o Senhor diz a Abraão, Abraão, ainda por esses anos eu voltarei aqui e a tua mulher gerará um filho sobre o ventre dela. Naquele momento Sara riu. Naquele momento Sara duvidou de que ali verdadeiramente era a presença de Deus. Por isso que Isaac, o nome dele vai chamar riso. O significado de Isaac diz riso. Por quê? Porque Sara duvidou. E o Senhor, aleluia, ainda ali onde estava, e diz, porque riste, Sara? Porque duvidastes? Aleluia. E Sara diz para ele, diz, não mintais para mim, Senhor, não mintas para mim. Já sou eu velha. As minhas regras já estão, aleluia, louvado seja Deus, suspensa. Eu não tenho mais condição de gerar filhos, mas a promessa que Deus faz, ela cumpre. Não importa ano, não importa idade, não importa lugar. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus assim cumpriu na vida de Sara. Louvado seja Deus. Mas naquele momento Abraão não entendia por que da visita de Deus, por que da visita do Senhor ali, aleluia, sobre as terras dele, sobre a casa dele. A Bíblia vem nos dizer com riqueza de detalhes que depois que o Senhor, aleluia, se alimenta, ele agora vai caminhando sobre os pastos, sobre o caminho, em saída, aleluia, da fazenda de Abraão. E naquele momento o Senhor começa ali a dialogar com Abraão. Louvado seja Deus. E quem é amigo de Deus, querido, nada fica no oculto. Quem é amigo íntimo de Deus, Deus não deixa nada acontecer sem que antes ele revele. Aleluia. O objetivo do Senhor ali, aleluia, descer sobre a terra naquele momento era destruir Sodoma e Gomorra. O objetivo do Senhor vir até Abraão era de primeiro ele anunciar a Abraão. Ele veio ali no objetivo aleluia, de dizer a Abraão, Abraão, o meu objetivo, a minha vida aqui não é em vão. Eu vim destruir Sodoma e Gomorra, mas antes de eu, aleluia, destruí-la, primeiro eu tenho que comunicar a quem é amigo íntimo. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nesta tarde? Ele não vai permitir que nada aconteça sem que antes ele vá até vós e anuncie. Deus não vai permitir que nada aconteça no meio dos teus sem que antes ele revele. Deus já tem, aleluia, revelado a pessoas que estão me ouvindo aqui nesta tarde. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus, que nada vai acontecer sem que antes ele te revele, e que ele já te revelou o que vai acontecer. Louvado seja Deus. E quando eles vão caminhando, Abraão interroga ao Senhor, diz, Senhor, por que da tua vinda aqui? Ele disse, Abraão, a minha vinda aqui, aleluia, é porque nada eu faço antes sem que revele aqueles que é íntimo, que é amigo. Se você é íntimo de Deus, se você é amigo de Deus, se prepara que Deus vai revelar antes, Deus vai anunciar antes, aleluia, porque se não me falha a memória, livro de Amós, aleluia, capítulo de número 3, verso de número 8, o Senhor não faz nada sem que antes revele aos teus servos. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não se agoneie e não se turbe o coração, querido irmão, aleluia, porque Deus, ele vai, aleluia, anunciar antes o que vai fazer. Louvado seja Deus sobre a tua vida. Antes ele vai revelar para você, meu irmão, minha irmã. Você é íntimo dele e nada vai acontecer sem que antes ele revele sobre a tua vida. Observe comigo, queridos irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que Deus agora vai, louvado seja Deus, conversando com Abraão. E a Bíblia diz que enquanto o Senhor está ali conversando com Abraão, os anjos começam a olhar, os dois anjos começam a olhar, aleluia, em direção a Sodoma e Gomorra, e eles agora começam a ir. O Senhor está aqui conversando com Abraão, e Abraão começa a rogar a Deus pelos que lá está, pelos que ali estavam em Sodoma e Gomorra. Sabe o que é que Deus queria dizer? Aleluia. Sabe o que era que Abraão queria dizer? Senhor, ainda tem pessoas lá da minha parentela que está lá. Não destrua sem que antes eles saiam, porque conhece a palavra. Mas o Senhor disse a Abraão, se não tiver 50, se tiver 50 justos, eu pouparei Sodoma e Gomorra pelo amor dos 50. E aí Deus foi descendo até chegar a 10.
e não se encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. A preocupação de Abraão era com a vida de Ló e a sua família. Louvado seja Deus. Sabe por que Deus ainda não destruiu? Louvado seja Deus, é porque você sabe, aleluia, porque Deus sabe que ainda tem parentela sua, tem parente seu que está lá, e que Deus ainda vai salvar. Louvado seja Deus. Escute isso nesta tarde, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus. Os anjos entram, aleluia, em Sodoma e Gomorra, e ao entrar em Sodoma e Gomorra, Ló vai em direção a eles e recebe os anjos ali da mesma maneira que Abraão recebeu. Louvado seja Deus, com a mesma tradição, com a mesma forma que Abraão recebeu, chamou eles, lavou os pés deles, aleluia, trouxe o banquete. E o que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, que Ló implorou para os anjos entrar na casa dele. Ló implorou que os anjos entrassem na casa deles, mas está escrito que os anjos não quis entrar. Sabe por quê que os anjos não quis entrar? Porque Ló era crente, Ló era temente a Deus, mas a esposa e as filhas de Ló não eram. Nesta tarde eu quero te perguntar: